2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, nós vamos projetar. A palavra do Senhor nos diz assim: pelo qual não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem a saibas, estejas confirmado na presente verdade. Diga para o seu irmão assim: você tem que estar confirmado na presente verdade. Coloca a mão no seu coração, irmão. Ô Espírito Santo de Deus, nessa noite nós estamos abertos aqui para receber a sua palavra, Senhor. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que o Senhor já preparou uma palavra de vida para nós. Nós rejeitamos todo espírito de incredulidade, e que os meus irmãos nessa noite venham ser nutridos, alimentados por a tua palavra. Que eles venham sair daqui, Senhor Jesus, cheios do Senhor. Que eles venham sair daqui, Senhor Jesus, com a resposta que eles vieram buscar nessa noite. Nós declaramos, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor já liberou sobre as nossas vidas espírito de sabedoria e de revelação para desfrutar da tua palavra, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, Pedro, ele se refere nesse versículo sobre a presente verdade. Mas qual é essa presente verdade que Pedro se refere? Então, a verdade que a presente verdade que Pedro se refere nesse texto é a verdade referente à nova aliança. É a presente verdade, é a verdade atual. Então, em cada dispensação, nós estudamos a palavra do Senhor. Alguns teólogos dizem que existiram e existem 7 dispensações. Eu não quero detalhar essas dispensações aqui hoje. Então, cada dispensação existe uma presente verdade. Existe uma verdade atual para aquele tempo. Então, quando o homem ele foi criado e colocado no jardim do Éden, havia uma verdade atual para aquele momento. Gênesis do capítulo 2, versos 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, suponhamos que eu e você estivéssemos hoje vivendo no paraíso, vivendo no Éden. Qual é a verdade que nós estaríamos pregando no Éden, irmãos? Qual era a presente verdade que eu e você estaríamos anunciando lá no Éden? Qual era a verdade? A verdade que Deus estabeleceu. Qual é essa verdade? Não coma daquela árvore. Então, esta seria a verdade atual para o Éden, naquele momento. Mas o homem caiu, e essa verdade, o que aconteceu? Passou. Essa verdade do Éden, ela é uma verdade atual para nós hoje? Sim ou não? Não. Por quê? Porque hoje nós estamos em outra dispensação. Então, lá no Éden era a dispensação da inocência, depois teve a dispensação da consciência, outras dispensações até chegar na lei. E na lei, os rabinos ensinavam nas sinagogas o quê? Eles ensinavam a lei de Moisés. Por quê? Porque essa era a presente verdade para aquele momento. Era a presente verdade para o povo judeu. Era a presente verdade para o povo que vivia debaixo da lei. Mas hoje eu e você, porém, nós chegamos no Novo Testamento. Então, na época de Moisés, os rabinos ensinavam que a justiça era pela obediência, que a justiça era por aquilo que você fosse fazer. Essa era a verdade da lei. Era a presente verdade da lei. Mas a presente verdade que Pedro está nos dizendo é a presente verdade da nova aliança. Amém, meu irmão? Então, qual é a presente verdade para mim e para você hoje? Que a verdade atual é que a justiça de Deus é pela fé, mediante a graça de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Então, essa é a presente verdade para nós. E qual o problema?
O problema é que tem muitas pessoas que não vivem a presente verdade. Olha que Pedro diz: pelo qual não deixarei de exortar-vos acerca dessas coisas, que estáis confirmados na presente verdade. Todo domingo, irmãos, eu estou aqui exortando você para se lembrar da presente verdade atual. Qual que é a presente verdade? Que nós estamos em Cristo Jesus e nele se consumou todas as coisas. Amém, meu irmão? Essa é a presente verdade. Se alguém prega algo para você que não seja isso, não é a presente verdade da nova aliança, não é o evangelho, não é a presente verdade do Novo Testamento. Hoje nós temos que desfrutar dessa presente verdade, porque é na dispensação da nova aliança, da graça que nós vivemos. Então, como ministro, a nossa visão, nós sempre expandimos que o nosso encargo é edificar o quê? Uma igreja de vencedores. Então hoje nós dizemos, porque nós cremos que essa é a presente verdade. Por que nós vencemos? Porque Cristo venceu por nós, e Ele vai vencer hoje através de nós. Amém, meu irmão? Essa que é a verdade que nós temos que dizer para você. Então, sempre que você estiver conversando com alguém, liderando uma célula, às vezes no discipulado, fazendo alguma orientação para alguém, você tem que lembrar ela da presente verdade. Qual que é a verdade atual que você está vivendo? A verdade atual, que Jesus morreu na cruz por você há 2000 anos atrás, e Ele diz que através do sangue precioso dele, Ele consumou nele todas as coisas. Todas as coisas. Ele diz: está consumado. Então, hoje eu quero falar para você como nós temos que falar segundo o coração de Deus. Fala o irmão assim: falando segundo o coração de Deus. Mas pastor Marcelo, quando eu falo segundo o coração de Deus? Primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: nós falamos segundo o coração de Deus quando o nosso falar não gera dúvida. Se você é um líder ou não, sempre que você compartilhar a palavra com alguém, sempre que você está ministrando a palavra com alguém, sempre que você está falando a palavra de Deus para alguém, você não pode gerar dúvida. Você tem que ter convicção, certeza. Então, os homens de Deus, as mulheres de Deus, eles pregam, eles falam para reforçar a sua identidade. Hoje eu estou aqui, a cada domingo nós estamos aqui para reforçar a sua identidade em Cristo Jesus, para falar quem você é em Cristo Jesus. Para quê? Para não produzir dúvidas em você. Por quê? Porque você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Pastor, qual é a exortação da nova aliança? A exortação da nova aliança é lembrar você de quem você é em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Essa que é a presente verdade para esse tempo. Então, nós devemos ter a mente da verdade do Novo Testamento acerca de cada um de nós. Então, a Bíblia diz que eu e você somos nova criatura. Diga assim: eu sou nova criatura. Diga assim: eu sou justiça de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado do Pai. Diga assim: eu sou perdoado. Eu quero dizer para você, você também é a imagem do Pai. Amém, meu irmão? Então, todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, nós temos que lembrar das pessoas essa presente verdade. Nós temos que falar para elas a identidade delas em Cristo Jesus. Nós temos que reforçar a identidade delas em Cristo Jesus. Então, quando o diabo ele veio tentar Jesus em Mateus no capítulo 4, o que ele disse? Ele falou, a primeira coisa que o diabo olhou para Jesus lá no deserto, ele falou: se és filho de Deus, então faça isso. Isso que o diabo falou. Então, o alvo do diabo é gerar dúvidas sobre a sua identidade. O alvo do diabo naquele momento foi gerar dúvida sobre a identidade de Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 4, verso 1 ao 4. Olha o que a palavra do Senhor diz. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Irmão, quando você prega, quando você fala a palavra de Deus, dizendo essas coisas, se você é um vencedor, faça isso.
Se você é realmente salvo, então tenha tal conduta. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, então faça isso, faça aquilo. Se você fosse alguém comprometido, você faria desse jeito. Então, colocações desse tipo, eu quero dizer para você, não são de Deus. São colocações malignas. Por quê? Porque foi a colocação que o diabo fez. O que o diabo falou? Se você é filho, faça isso. Irmão, nós não somos, nós não fazemos para ser algo. Jesus, ele nunca fez algo para mostrar a sua identidade. De fato, Jesus, ele tinha certeza da sua identidade, ele sabia quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, ele fazia aquilo que ele fazia. Eu quero dizer para você, nós não fazemos para ser, nós fazemos porque nós já somos, amém, meu irmão? Quando o diabo vinha acusar você, lembre disso. Você não faz nada para ser, você faz porque você já é. Diga assim, eu já sou. Você já é, meu irmão, nós já somos. Nós fazemos porque nós já somos. Não é para sermos. Então o diabo, ele sempre vai querer focar nisso. Sabe, pessoas que pregam fora da dispensação da presente verdade, que é a nova aliança, ela sempre vai falar para você, você tem que fazer para ser. Se você não fazer, você não é. Você já ouviu alguém dizendo isso para você? Não, fez isso porque não é. Não é crente, não nasceu de novo, não é. Irmão, a sua conduta não fala quem você é. Quem você é que expressa a sua conduta, amém, meu irmão? Eu quero dizer para você, a sua identidade que faz você fazer o que você tem que fazer para Deus. Porque você é filho, você faz. Então, Jesus, ele não tinha dúvida da sua identidade. Diga para o seu irmão assim, não tenha dúvida da sua identidade. Como o homem caiu lá no Éden, como a serpente levou o homem à queda, plantando a dúvida no coração dele. O diabo olhou para Eva, falou para Eva, será que você vai morrer mesmo? Aí Eva chega até Adão, será que nós vamos morrer mesmo? Será que Deus não está escondendo nada de vocês? Por quê? Plantou dúvida no coração, irmão. A palavra do Senhor diz em Hebreus no capítulo 11, que a fé é a certeza. A dúvida não é de Deus. Diga para o seu irmão, dúvida não é de Deus. A dúvida tem duas fontes. Você mesmo, a sua carne, ou uma pessoa chamada Beuzebu, o Deus das moscas, o diabo. Ele gera dúvida em você. Deus nunca gera dúvida em você. Deus, ele gera convicção em você, certeza em você. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Hebreus, no capítulo 3, no verso 8, 2, verso 8, que pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé, não pelas obras, para que o homem não se glorie nela. Olha o que Paulo está dizendo, você não é salvo por aquilo que você faz, mas você é salvo por aquilo que Cristo fez por você. Por isso que ele está dizendo, não é pelas obras, porque se for pelas obras, você vai estar dizendo, eu sou salvo por aquilo que eu fiz. Então no momento que você deixar de fazer, o que Paulo está dizendo? Você não é mais salvo. Então Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé é certeza, diga comigo assim, a fé é certeza. Então eu quero dizer para você, irmão, Deus nunca está escondendo nada de você. O diabo, ele quer esconder a bondade de Deus na sua vida. O diabo, ele quer esconder o poder de Deus na sua vida. Mas Deus nunca esconde nada de você. Deus só falou lá, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas somente dessa que você não pode. Alguns estudiosos dizem que naquela época existia muito mais de 22 mil tipos de árvores no jardim do Éden. 22 mil espécies diferentes de árvores. E Deus falou, olha, você só não pode comer uma, mas as outras 21.999 você pode comer. Mas o que o diabo falou? Mais tem Deus para tirar do que para te dar. Irmãos, Deus só falou que não podia comer quantas? Uma. Então hoje o mundo vive nisso, o mundo só fica falando, Deus tira demais, Deus faz isso, Deus é mau. Por quê? Porque é a mesma presente verdade do Éden.
O diabo sempre quer apresentar Deus como aquele que está privando você de algo. Então eu quero dizer para você, nunca questione, diga para você assim, nunca questione, irmão, a posição do seu irmão em Cristo. Sabe, a nossa exortação, irmãos, é para que eles possam mudar o seu estado atual. Mas como? Lembrando da sua posição em Cristo Jesus. Sabe, você olhar para o seu irmão e falar, irmão, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Sabe, essa sua atitude que você está fazendo agora, não cabe a você, porque você não é isso que você está fazendo. Jesus morreu há 2000 anos atrás e fez de você um homem íntegro, uma mulher íntegra. Isso que você está fazendo agora não mostra a sua posição. Você não é isso que você está fazendo. Aí o que o irmão vai acontecer com o irmão? Ele vai lembrar de fato quem ele é em Cristo Jesus. Sabe, irmãos? Porque o crente, quando ele desfruta verdadeiramente da graça de Deus, do sangue de Jesus, ele não presta mais nem para pecar. Verdade ou não é? Você não serve mais nem para pecar, né? Nem para pecar você serve. Nós vemos o mundano lá pecando de tudo que é jeito. Aí você tenta até pecar, mas você já chega na sua casa, o diabo está acusando você, a sua carne acusando você. Por quê? Porque nem para pecar você serve, irmão. Nem para pecar você serve. Por quê? Porque isso não é mais da sua natureza. Isso não está mais em você. Por isso que você não serve mais para pecar. Então, nós temos que exortar os irmãos como? Lembrando deles da posição deles. Então nós temos que pregar o Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós reforçamos a identidade do irmão. Amém, irmãos? Fala assim, irmão, estou aqui hoje. Fala para ele, estou aqui hoje para reforçar a sua identidade. Fala para ele assim, ó, você é santo. Você é irrepreensível. Você é justo. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você é filho amado do Pai. Você é salvo. Você é transformado. Quando eu olho para você agora, eu vejo Jesus em você. Só você que crê nisso, diga amém. Mas pastor, mas eu acabei de fazer tudo errado antes de eu chegar aqui. Irmão, não importa, eu quero lembrar você de quem você é. Sabe por quê? Porque aquilo que você já fez de errado, já tem alguém te lembrando em todo o tempo, que é o diabo e a sua alma, a sua mente. Toda vez que você peca, ninguém precisa falar que você pecou, porque você mesmo, a sua cabeça fica, eu pequei, meu Deus, eu pequei, o que eu vou fazer agora, meu Deus? Você mesmo se acusa. Claro que você não tem que estar debaixo da acusação, mas, e o diabo vem e joga pensamentos e acusa você. Nós estamos aqui como igreja para reforçar a sua identidade, para falar quem você é, meu irmão. Quero dizer para você nessa noite, você é um homem cheio do Espírito Santo, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque nós não falamos segundo a carne, nós falamos segundo o Espírito, amém, meu irmão? É segundo o Espírito. Pastor, estou fazendo tudo de errado, não importa, mas eu creio que o Espírito Santo está dentro de você, e o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você e vai transformar você. O Espírito Santo é poderoso. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que morreu na cruz por você há 2000 anos atrás do que aquele que muitas vezes faz você pecar. Eu quero dizer para você, maior é o Espírito de Deus que está dentro de você. Amém, meu irmão? Você crê nessa verdade? Você crê que maior é o Espírito de Deus que está dentro de você? Se você crê nisso, diga um aleluia bem forte nessa noite. Maior é aquele que está dentro de nós. Eu quero dizer para você, eu não conheço você segundo a carne, porque o Espírito de Deus está dentro de você. E se o Espírito está dentro de você, Ele é maior do que tudo. Maior do que os seus atos, maior do que as suas escolhas. Por quê? Paulo diz lá em Filipenses, que aquele que começou a boa obra na sua vida, concluirá, terminará, até no dia de Cristo. Então eu tenho a esperança, que o Espírito de Deus está dentro de você, e Ele começou a boa obra dentro de você, e essa obra está num processo, e Ele vai concluir essa obra em você, porque é Ele que faz essa obra em você. Você crê nessa verdade, meu irmão? Você crê nisso? Eu quero dizer para você, Ele vai concluir a obra que Ele começou na sua vida. Ele vai fazer você andar segundo a posição de quem você é. Por quê? Porque Ele está em você. Então eu quero dizer para você, a nossa função como pastor, a nossa função como líder, como irmãos em Cristo Jesus, é sempre lembrar dos irmãos, lembrar os irmãos de quem eles são.
Mas muitas das vezes, irmãos, nós temos às vezes uma mentalidade religiosa. Em vez de nós lembrarmos os irmãos de quem eles são, nós lembramos os irmãos daquilo que eles fizeram. E eles já estão acusados, eles já estão debaixo de condenação. E é o momento de nós abraçarmos e dizer: irmão, você é de Deus, Jesus já venceu por você, Ele vai vencer por você, você vai andar numa nova unção. Mas o que acontece? Em vez de nós dar uma palavra de ânimo por irmão, nós damos uma palavra de morte. A palavra do Senhor diz que da nossa boca sai palavra de vida e de morte. Pastor Marcelo, o que é palavra de vida? A palavra de vida é nós andarmos na presente verdade. Amém, meu irmão? Fala para o seu irmão assim: ande na presente verdade. Você quer andar na presente verdade, irmão? Você quer desfrutar dessa realidade na sua vida? A nossa função, o nosso papel é fazer os irmãos crerem naquilo que muitas das vezes eles duvidam. Então esse é o nosso papel. Então, portanto, irmão, jamais pregue dúvida no coração dos irmãos. Sabe, jamais fale sobre a dúvida da identidade deles. Nunca gere dúvida na identidade dos seus irmãos. Sempre fale o que a Bíblia fala. Amém, meu irmão? Fale o que a Bíblia fala. Fala para o seu irmão assim: fale o que a Bíblia fala. Mas pastor Marcelo, mas aquela pessoa merece ouvir umas verdades. Mas qual que é a verdade que você quer falar? A verdade segundo a carne ou segundo o Espírito? Porque aquilo que você às vezes quer falar como verdade, de fato, biblicamente, não é verdade. A verdade é aquilo que a Bíblia diz a respeito dela. Amém, meu irmão? Essa é a verdade que nós temos que dizer. Então, segunda coisa, nós falamos segundo o coração de Deus. Quando nós falamos que a bondade de Deus é maior do que a ira. Diga comigo assim: a bondade de Deus é maior do que a ira de Deus. Então nós vivemos num mundo muito mau, irmãos. Um mundo que é inimigo de Deus. Um mundo que em toda oportunidade eles querem promover que Deus é mau. Eles querem promover que nós temos um Deus que é irado. Então toda a chance que o mundo tem de muitas das vezes ir contra o nome de Deus, o mundo sempre vai contra o nome de Deus. Então nós percebemos que a mídia hoje é uma mídia contra Deus. Nessa semana Israel completou 70 anos de independência. Dia 14 agora de maio. Você viu a mídia focando em que Israel completou 70 anos de independência, irmão? Sim ou não? Você viu a mídia focando que o Donald Trump inaugurou no dia 14 agora de maio, a embaixada americana em Jerusalém? Você viu? Uma leve, espontâneo aviso: olha o que o Donald Trump está fazendo contra o mundo. Por quê? Porque a mídia é contra Deus. A palavra do Senhor diz que nós, como igreja, por mais que nós não somos judeus, nós temos que amar aqueles que amam Israel. Mas nós vemos hoje uma mídia antissemita, nós vemos governos antissemitas. O que são antissemitas? Governos que são contra os cristãos e contra o povo de Israel. Então, nós não vemos a mídia promover aquilo que de fato é de direito. Então, irmãos, eu não estou nem aí que a mídia pensa, eu não estou nem aí que as pessoas dizem. Eu estou preocupado com o que a Bíblia fala disso. Eu quero andar sobre a presente verdade. Sabe, você não tem que ficar pensando em ficar bem na foto, porque a pessoa, mas isso não, irmão, você tem que andar sobre a presente verdade. E eu quero dizer para você, nós temos que propagar a bondade de Deus, nós temos que propagar o ano aceitável de Deus. Então nós já vivemos num mundo onde eles propagam que o nosso Deus é um Deus irado, um Deus que quer jogar raio em você. Então, na nossa cultura, a nossa cultura trabalha o tempo todo para destruir a reputação de Deus. Nós vemos os jornais o tempo todo tentando destruir a reputação de Deus, falando que esse negócio de criação, não, que criação? Homem nasce homem, mulher nasce mulher, aonde? Por quê? O tempo todo querendo de fato destruir a imagem de Deus na criação, a imagem de Deus nos homens. Então, a imagem que o mundo passa de Deus é de muitas das vezes um Deus que sempre está complacente com o pecado, que Ele não está nem aí por aquilo que as pessoas fazem. É um Deus muitas vezes indiferente. Mas por outro lado, o que nós percebemos? Nós vemos uma cultura, um mundo culpando Deus de tudo que acontece.
Ah, aconteceu isso. Aí aconteceu aquela tragédia quase 2 anos atrás, quando o avião da Chapecoense caiu lá na Colômbia. Aí muitas pessoas falam, mas onde que Deus estava quando o avião da Chapecoense caiu? Ah, mas por que Deus permite que tantas crianças morrem de fome, se Deus existe? Que Deus é esse que deixa o bandido vivo e deixa a pessoa que é bom, cidadão de bem, morto? Que Deus que é esse? Então toda vez que acontece uma tragédia no mundo, o mundo tenta culpar Deus. Ele propaga o juízo de Deus, fala que Deus está irado, fala que Deus está derramando o juízo sobre os homens. Sabe, irmãos, até ateu, quando acontece coisa ruim, ele crê em Deus, porque ele culpa Deus por aquilo que é ruim, que aconteceu. Eu estava conversando com o irmão que é ateu sexta-feira, e fiquei evangelizando ele até quase 2 horas da manhã em Paranavaí. E eu comecei a pregar para ele começou a falar algumas coisas para mim. Eu fui lá falando algumas coisas para ele. Tinha um irmão que estava comigo e nós ficamos lá até quase 2 horas da manhã falando com ele. E ele foi perguntando todas essas coisas. Mas se Deus é bom, por que Ele faz isso? Por que Deus faz aquilo? Então eu quero dizer para você, já tem gente demais falando sobre o juízo de Deus, irmão. Já tem gente demais tentando muitas das vezes acabar com a imagem de Deus. Então eu e você precisamos levantar nesse tempo e proclamar e anunciar que Deus é bom. Amém, meu irmão? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Nós temos que dizer para os homens, anunciar para os homens nesse tempo que Deus é bom. Que Deus é bom. Então nós precisamos dizer para as pessoas acerca da bondade de Deus, que esse é o tempo da bondade de Deus, e que o Senhor demonstra a sua bondade aos homens. Lemos lá em Isaías no capítulo 61, verso 1 e 2. Isaías 61, verso 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Então nós podemos observar aqui no verso 2, quando ele fala da bondade de Deus, o Senhor fala a noção de um tempo. Quando fala da bondade, o que ele está dizendo aqui? A pregar o ano Então aceitável é o quê? O tempo da bondade de Deus. Quanto tempo dura a bondade de Deus ali nesse versículo, irmãos? Quanto? 1 ano. Mas o tempo do juízo, qual que é o tempo do juízo no versículo? Quanto tempo? 1 dia. A bondade de Deus é o ano inteiro, mas é o dia da vingança. Mas a minha pergunta para você: o mundo propaga o ano da bondade ou o dia da vingança? Eles propagam o ano da vingança, a vida da vingança. Por quê? Porque eles não desfrutam da bondade de Deus. O mundo o tempo todo está tentando lembrar as pessoas da ira de Deus, do juízo de Deus. Eu quero dizer para você, então, quando ele fala de dia, que ele está falando no singular, é apenas um dia. Então, hoje nós percebemos, a bondade de Deus é o tempo todo, o ano inteiro. Então, o ano é o maior ciclo de todo o tempo. Então, hoje o que nós percebemos? O que a ciência diz? Que em 24 horas, a Terra ela gira sobre o seu próprio eixo. Ou seja, em 24 horas acontece o processo chamado processo de rotação. Então, a ira é o processo de rotação. Mas a bondade do Senhor é o quê? É o processo de translação, que é um ano inteiro, 365 dias. A ira é o próprio eixo da terra, girar sobre o eixo da terra. Mas a bondade de Deus é a terra girar em volta do sol da justiça. Eu quero dizer para você, muito mais tem Deus para te dar do que para tirar da sua vida. Eu quero dizer para você, nós temos que anunciar em todo o tempo que Ele é bom. Deus quer ser conhecido pelos homens, pela sua bondade. Por isso que nesse versículo está dizendo que é o ano. Nós temos que dizer para as pessoas que a bondade de Deus é maior do que a sua ira. Então, muitas das vezes a gente cresceu naquela ideia que se a gente desobedecesse a Deus, Deus não gostava de mim. E nós cultivamos muitas das vezes uma imagem negativa de Deus, que precisa ser mudada. Então,
nós temos que entender, irmãos, que Deus é bom o tempo todo. Fala para o seu irmão, Deus é bom o tempo todo. Fala assim, Deus é bom na sua vida, irmão. Fala para o seu irmão assim, Deus é bom, irmão. Fala assim, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, não sei as circunstâncias que estão passando na sua vida, mas eu tenho uma certeza para a sua vida, que Deus é infinitamente bom para você. Só você que crê nessa verdade, diga aleluia. Sabe, irmãos, muitos acham que tem um dia bom, mas para Deus todos os dias são bons para nós. Quando a Bíblia diz que nós vamos passar por um tempo mau, trata-se que nós vamos passar pelo dia mau, não é o ano mau. Sabe, muitos pensam que Jó viveu aquela desgrama na vida dele a vida inteira. Alguns especialistas dizem que foi um processo de alguns meses que Jó viveu daquela situação. E ele entendeu que muito mais tinha Deus para dar para ele do que para tirar. E lá no final da jornada de Jó, o que Jó diz? Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Sabe por quê? Porque antes Jó ficava preocupado com Deus. Jó servia a Deus com base na preocupação, com base na justiça própria. Porque a palavra do Senhor diz que Jó levantava todos os dias, e todos os dias ele levava sacrifício, com medo que os seus filhos tivessem pecado, e com medo que Deus estava irado com a vida dos seus filhos e matasse os seus filhos. E o próprio Jó disse que o mal que eu temia me sobreveio. Por quê? Porque ele tinha uma imagem errada de Deus. Ele sempre pensava, Deus uma hora vai me castigar, Deus uma hora vai tirar tudo que eu tenho. E ele chega lá e diz, aquilo que eu temia me sobreveio. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, muito mais tem Deus para dar na sua vida. Deus todos os dias Ele quer expressar a bondade dEle para você, meu irmão. Sabe, nós temos que nos desfazer desse pensamento maligno. Nós temos que desfazer desse pensamento humano. Eu quero dizer para você, Deus é bom o tempo todo. Deus, Ele é bom o tempo todo e quer expressar a sua bondade o tempo todo na sua vida. O salmista diz lá no Salmo 30, no verso 5. Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira. Olha, vamos ler lá. Porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura o quê, irmãos? Quando dura o favor, irmãos? A vida em... Mas muitas vezes a gente fica pensando só no momento. Mas o que o salmista diz? Olha que a palavra do Senhor diz, que o favor do Senhor dura a vida inteira. Mas quantas das vezes a gente fica focado só no dia mau, só no momento da ira. E quando você fica focado só no momento da ira, você vai ficar pensando na ira a sua vida inteira, e você vai deixar de desfrutar o favor para a vida inteira. Mas isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, tem a ver com aquilo que você pensa, tem a ver com como que está o seu coração. Deus já está dizendo na sua palavra, a palavra de Deus é a verdade, e o favor de Deus dura a vida inteira. Mas você fica tão conformado com um momento ruim na sua vida, que você fala, esse tempo ruim não vai passar não. Meu Deus, quanto mais eu faço uma coisa errada, mais eu atraio coisa errada. Quanto mais as coisas dão errado, parece que dá mais errado. Você já falou isso? E por que continua dando errado? Porque toda vez que dá uma coisa errada, você fala, mais alguma coisa vai dar errado. Só faltava acontecer isso. É aquilo que a sua boca fala, é aquilo que você vai ter. Aquilo que a boca de Jó falou, foi aquilo que ele desfrutou. Eu quero dizer para você, o tempo da ira é só um momento. O dia mau é só um dia. Fala para o seu irmão, é só um dia que é mau. Fala assim, o favor de Deus sobre a sua vida dura a vida inteira. Quantos creem nisso? Diga amém. E olha que o salmista continua dizendo, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero dizer para você, hoje você pode ter chegado aqui triste, desamparado, mas eu quero dizer para você, a alegria do Senhor é a sua força, e já está disponível dentro de você. Sabe, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O dia mau pode acontecer, mas o sol vai se pôr sobre a minha vida, o sol da justiça vai se resplandecer, e o Senhor vai dizer, filho,
Já passou o tempo do choro. Chegou o tempo de você desfrutar da alegria. Da alegria. Eu quero dizer para você, meu irmão, você pode estar vivendo um tempo mau, você pode estar vivendo um dia mau, mas eu quero dizer para você nessa noite, você pode estar vivendo esse tempo chorando, mas eu quero dizer para você, a alegria já está à porta da sua vida. A alegria é no amanhecer. O que é que o Senhor está dizendo, irmão? O dia só vai ser um dia mau. Se você crê, a alegria vai vir sobre a sua vida em todo o tempo. Por isso que Paulo diz, eu sei estar contente, feliz, alegre em qualquer situação. Por quê? Porque a alegria de Deus não depende do estado que eu estou vivendo, mas a alegria de Deus depende daquilo que eu creio. Daquilo que eu creio. Então aquilo que você crê no seu coração é aquilo que você vai desfrutar. Aquilo que você acredita em seu coração é aquilo que você vai desfrutar. Irmãos, hoje nós estávamos lá no encontro, esse final de semana, as irmãs que estão aqui sabem disso. E a Manu não estava bem, ficou febria. Eu cheguei agora à tarde, fui medir a febre dela lá no encontro à tarde agora. Ela estava com 38 graus e meio. Eu falei, meu Deus, nós estamos aqui, né? Eu falei, Senhor, muito mais tem o Senhor para dar do que o diabo para tirar. Eu creio que o Senhor Jesus já morreu na cruz por a vida dela. E eu falei para a Nath, Nath, fica aqui, cuida dela, qualquer coisa leva ela no hospital, né? Mas eu falei, hoje eu estou com expectativa para anunciar para os irmãos que o Senhor é bom em todo tempo. Sabe? Por quê? Porque aquilo que é mal, irmãos, vai entrar no seu coração se você pensar. Porque eu quero dizer para você, o Senhor é infinitamente bom. Deus quer falar para você hoje que o favor dele dura a vida inteira na sua vida. A vida inteira. Fala para o seu irmão, o favor é a vida inteira. Irmão, se você ficar pensando, se você ficar pensando que você é um imã para atrair coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Mas se você tiver convicção, fala para ele que você é alguém de Deus e que em todo lugar que você andar, a bênção do Senhor vai estar sobre você. Você vai ser abençoado. Amém, meu irmão? Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode dizer aleluia por isso? Oh, aleluia. Então, quanto tempo dura a ira de Deus? Apenas um momento. Mas quanto tempo dura o favor de Deus? Quanto tempo dura o favor de Deus, irmãos? A vida em? Então qual que vai ser a sua oração amanhã de manhã? Qual que vai ser a sua oração hoje quando você chegar na sua casa? Senhor Jesus, eu sei que eu estou vivendo um tempo mau, mas o seu favor na minha vida dura a vida inteira. Por isso eu não aceito essa situação que está acontecendo. Eu não aceito essas adversidades. Eu não aceito essas circunstâncias. Porque a sua palavra diz que o seu favor dura a vida inteira. Então tem mais favor à sua disposição do que você imagina. Porque muito mais tem Deus para você do que você pensa. Por quê? Porque Deus, Ele sempre quer ir além da sua expectativa. Diga assim, Deus quer sempre ir além das minhas expectativas. Você crê que Deus vai além da sua expectativa, irmãos? Você crê nessa verdade? Se você crê nessa verdade, diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga assim, eu creio que o favor de Deus na minha vida dura a minha vida inteira. Tem favor à sua disposição hoje, amém, irmãos? Tem favor para você disponível amanhã, semana que vem, ano que vem, porque o favor de Deus dura para você a vida inteira. Sabe, como servo do Senhor, como filho de Deus, como ministro do Evangelho, você precisa crer mais na bondade de Deus do que na ira de Deus. Sabe, se você acreditar que em todo tempo Deus é bom, você vai ter ousadia. Você vai ter fé, você vai crer em todo o tempo, que em todo o tempo Deus está mandando coisas boas para você. Então eu quero dizer para você, se você andar crendo que a bondade de Deus é para a vida inteira, que o favor de Deus é para a vida inteira, todos os dias você vai acordar dizendo, hoje Deus tem coisas boas ao meu respeito, hoje Deus vai derramar sobre a minha vida, graça à verdade, porque Jesus disse que Ele veio derramar na minha vida uma vida abundante. Sabe, irmãos, Jesus morreu na cruz para você ter uma vida abundante, para você desfrutar da bondade de Deus todo o tempo. Amém, meu irmão? Então, você já imaginou dar uma cobra para o seu filho? Você já imaginou dar algo ruim para o seu filho?
Se o seu filho pedir pão para você, você vai dar pedra para ele. Se o seu filho pedir algo bom para você, você vai dar algo ruim para ele. Então eu quero dizer para você, meu irmão, é dessa forma que Deus pensa. Mas muitos de nós, às vezes, ainda cremos na ira de Deus. Cremos que Ele é mais irado do que bondoso. E por esse motivo nós não desfrutamos do favor dEle. Então Lucas, no capítulo 11, no verso 9, a palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Diga para o seu irmão assim: todo que pede, recebe. Fala para o seu irmão: se você pedir para o seu pai, você vai receber. Olha que a palavra do Senhor continua dizendo: o que busca o encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar de peixe ou uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu quero dizer para você, Deus tem coisas boas para você, amém, meu irmão? Nós precisamos divulgar a imagem de um Deus bondoso. Nós precisamos divulgar a imagem do Deus que nos quer favorecer em todo o tempo. Nós temos que divulgar uma imagem de um Deus que os homens desconhecem. Eu quero falar para você nesse tempo: pregue a bondade de Deus, fale da bondade de Deus, creia na bondade de Deus, creia que Deus é bom o tempo todo, creia que você vai desfrutar da bondade dEle em todo o tempo, enfatize a bondade de Deus. Por último, eu quero dizer para você, quando nós falamos segundo o coração de Deus, quando nós fechamos o livro aonde Jesus fechou, diga comigo assim: eu tenho que fechar o livro onde Jesus fechou. Então Isaías, no capítulo 61, no verso 1 e 2, foi uma profecia liberada por Isaías cerca de 700 anos antes de Cristo. E vamos ver como ela foi falada originalmente. Isaías 61, 2. A palavra do Senhor diz assim: que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Então até o verso 2 da profecia fala do propósito qual o Messias foi ungido. Então, qual foi o propósito? Para pregar as boas novas, para anunciar a boa notícia, para anunciar que Deus é bom, para curar os quebrantados de coração, para fazer a proclamação dos cativos, pôr em liberdade aqueles que estavam algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Foi isso que Isaías profetizou. Então, 700 anos depois, nós vemos uma situação que Jesus entra numa sinagoga em Nazaré, e quando todos estavam prontos para começar a reunião, ele se levanta para ler o livro na sinagoga. E um rabino, duvidando da capacidade de Jesus naquele momento, abre as escrituras nesse texto de Isaías 61, a profecia de Isaías, e pede para que Jesus expôsse aquela profecia, que Jesus lesse aquela profecia. Porque eles acreditavam que Jesus não teria a capacidade de interpretar aquela profecia. E Jesus, ele toma o rolo, abre em Isaías 61. Por quê? Porque naquela época, cada livro da Bíblia do Antigo Testamento era em rolos. E Jesus abriu aquele pergaminho e caiu em Isaías 61. Isso ficou registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Vamos ler Lucas no capítulo 4, versos 16 e 21. A palavra do Senhor diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e ele levantou para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou num lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus chegou nessa estrofe de Isaías 61, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele fechou o pergaminho. Olha o que diz o verso 20: tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga
Deixa eu ler aqui, irmãos. Tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Então Jesus leu o capítulo 61 de Isaías, e a profecia era sobre Messias. E o que Jesus disse? Hoje se cumpriu aquilo que está escrito. Mas ele encerrou a leitura antes de terminar o versículo. Qual que foi a última coisa que Jesus falou? Estou aqui para anunciar o ano da bondade do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Mas a profecia em Isaías no capítulo 61 termina como? Também anunciar a ira do Senhor. A minha pergunta para você: Jesus falou sobre a ira na sinagoga? Sim ou não? Jesus fechou o livro aonde? No lugar que o versículo não tinha nem terminado. Por quê? Porque Jesus não andou nessa terra para expressar a ira de Deus. Jesus andou nessa terra para expressar a bondade do seu Pai. E ele disse isso. Mas hoje, quantos de nós queremos anunciar ainda a ira? Você vai ser alguém segundo o coração de Deus quando você fechar as escrituras, quando você fechar aquilo que não é mais verdade. Jesus está dizendo: essa não é a presente verdade para esse tempo. A verdade é que Deus é bom. Então, Jesus estava dizendo: nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Eu estou aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, como Jesus, você deve fechar o livro no mesmo lugar que Jesus fechou. Você não tem que andar, meu irmão, falando sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus. Você tem que andar proclamando o ano aceitável do Senhor. Diga para o seu irmão: irmão, proclame a bondade de Deus. Sabe, irmãos, Jesus ele poderia naquele momento, o versículo de Isaías 61 termina para cima ou para baixo, dizendo que Deus vai ficar irado com você um dia. Mas Jesus ele fechou o livro e ele terminou para cima. Então, os nossos ambientes de culto, os nossos ambientes de discipulado, os nossos ambientes de célula, tem que terminar com a palavra de vida, amém, meu irmão? Por quê? Porque nós estamos aqui para fechar o livro onde Jesus fechou. Nós estamos aqui domingo após domingo para proclamar que Jesus é bom, que Deus é bom, para proclamar que o favor dele está sobre a sua vida, para proclamar que todos os dias você tem o direito de desfrutar de bondade dele. Então sempre, meu irmão, termine dando uma palavra de encorajamento, sempre termine dando uma palavra de vida. Então, quando você vai além do que Jesus foi, você não está mais edificando os irmãos. Mas tem muitas das vezes que nós queremos ir além do que Jesus foi. Jesus naquele momento só expressou a bondade de Deus. Então eu quero dizer para você, fala para o seu irmão assim: feche o livro no mesmo lugar em que Jesus fechou. Não que Jesus estava dizendo: eu fui ungido para pregar as boas novas, para curar os quebrantados, para proclamar a libertação, para libertar os algemados e para pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Foi para isso que você foi ungido, para proclamar a liberdade aos cativos, para libertar aqueles que estão oprimidos. É nessa unção que você deve permanecer. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de pregar boas novas. O tempo que nós estamos vivendo hoje, agora, é o tempo de nós anunciarmos que Deus é bom e que Ele quer fazer coisas extraordinárias a respeito da sua vida. Nós temos que anunciar que Deus é aquele que justifica o pecador. Deus é aquele que justifica o ímpio através do sangue de Jesus. Eu quero dizer para você, é essa presente verdade que nós temos que anunciar, meu irmão. Todos aqueles que anunciam além disso, eles não estão anunciando a verdade bíblica. Não estão, porque essa é a verdade bíblica. Naquele dia, muitos de nós vamos às vezes ficar surpresos. Por quê? Porque as suas experiências, meu irmão, não quer dizer nada para Deus. A sua ênfase, a sua vida na palavra, é isso que importa para Deus. A sua fidelidade nas escrituras, o seu coração com as escrituras, crer da forma que Jesus creu, é isso que conta para Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, mas muitos de nós, às vezes ficamos aflitos, andamos em algo que não é mais verdade para nós. Imagine, cadê o Luiz aqui?
Faz de conta que o Luiz está aqui e o Luiz deve 10 mil para o Cássio. Aleluia, né? Mas passou um tempo, o Luiz tentou pagar o Cássio de várias formas e nunca conseguiu pagar o Cássio. Aí chegou um momento que eu falei, meu Deus, não dá para me pagar o Cássio. Aí todo lugar que o Cássio estava, o Luiz se constrangia e ia embora. Por quê? Porque ele tinha vergonha que ele não tinha pagado o Cássio. Mas aí chegou um dia que o Aguinaldo chegou lá no Cássio e falou para o Cássio, Cássio, quanto que o Luiz deve para você? Aí o Cássio falou, 10 mil. Aí o Aguinaldo falou, então eu vou pagar aquilo que o Luiz deve para você. Tá bom, Cássio? Tá bom. Aí o Jackson foi testemunha do Aguinaldo e do Cássio. Aí o Aguinaldo precisou fazer um cruzeiro de luxo com a Luzia, aleluia. Precisou viajar por muito tempo. E falou para o Jackson, Jackson, como que o Luiz está meio constrangido ainda com o Cássio, faz um favor para mim, eu não vou conseguir avisar ele, mas vai lá na casa do Luiz e avisa o Luiz que eu paguei a dívida dele. Aleluia, né? Mas o Jackson esqueceu de avisar o Luiz. E o que aconteceu? A dívida com o Cássio estava paga, sim ou não? Mas o Luiz sabia? E como que o Luiz vivia? Como a dívida ainda não fosse paga. Quando você vive na velha aliança, meu irmão, é dessa forma que você está vivendo. O Aguinaldo representa Jesus. Jesus veio e pagou a dívida na cruz no nosso lugar. Mas muitas das vezes ainda nós ficamos anunciando a verdade do Velho Testamento. Nós não anunciamos que Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Aí muitas pessoas falam para você que a dívida não está paga. Aí você vive de uma forma que tem que pagar a dívida ainda. É dessa forma que se o Luiz não soubesse que a dívida tinha sido paga, é dessa forma que ele ia viver. Não posso chegar perto do Cássio porque a dívida não está paga. Mas a dívida foi paga. Então eu quero dizer para você nessa noite, Jesus pagou a dívida para você na cruz. Amém, meu irmão? É sobre essa presente verdade que nós temos que andar. Nós temos que anunciar essa verdade. É isso que aconteceu com muita gente. Muita gente ainda vive presa ainda na velha aliança. Vive presa ainda em algo que não é mais a presente verdade para nós. Então o Senhor pagou a dívida de todos os homens. Mas muitos ainda não sabem disso. E por isso que nós estamos aqui nesse tempo para anunciar que Jesus pagou a dívida até do ímpio. Amém, meu irmão? A palavra do Senhor diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele pagou a dívida do mundo. Porque Ele deu a vida do Filho pelo mundo. E a vontade dEle é que todo homem seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Mas o mundo ainda não sabe que a dívida está paga. O mundo não sabe que Jesus pagou os 10 mil reais. Eu quero dizer para você, Jesus já pagou essa dívida. Eu quero dizer para você nessa noite, nós temos que viver sobre essa presente verdade. Amém, meu irmão? É sobre essa verdade que nós temos que viver. A verdade que Jesus já pagou. Então, nós temos que deixar muitas das vezes de falar sobre os erros dos irmãos. E nós temos que de fato falar sobre a identidade deles. Então nesse tempo você foi levantado para proclamar a presente verdade. Amém, meu irmão? Quero dizer para você, eu estou aqui para dizer para você nessa noite, nessa semana ainda Deus vai derramar favor ilimitado sobre a sua vida. Por quê? Porque o favor dele dura a vida inteira na sua vida. Se coloque de pé nessa noite. Nesses 21 dias nós estaremos fazendo o jejum. E nós vamos estar nesses 21 dias proclamando a presente verdade. A verdade que a obra já está pronta, que a obra foi consumada há 2000 anos atrás. Amém, meu irmão? Nesses 21 dias você vai orar pela presente verdade. Você vai orar por essa realidade. Eu quero dizer para você, Jesus já pagou o preço na cruz. Então, nesses 21 dias, quando você chegar na sua célula e anunciar a palavra, pregue para reafirmar a identidade dos irmãos. Pregue sobre a bondade do Senhor. Fale sobre a bondade dele. E não vá além daquilo que Jesus foi. Fale sobre a bondade dele. Expresse que o Senhor nesse tempo tem coisas extraordinárias para realizar na sua vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito do Senhor te ungiu. Fala assim, eu sou ungido. Fala assim, nós somos ungidos. Nós somos uma igreja ungida. O Senhor me chamou nesse tempo para pregar as boas novas aos quebrantados. Eu vou anunciar a boa notícia.
Eu vou anunciar que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou. Eu vou anunciar a obra consumada de Jesus na cruz. E eu vou proclamar a bondade de Deus. Eu vou ser a expressão da bondade de Deus. Só você que crê nessa verdade, diga amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Ande sobre a presente verdade. Ande sobre essa verdade. Nós andamos sobre a nova aliança. Nós andamos sobre o sangue do Calvário. Nós temos a revelação que o preço já foi pago por Jesus. Amém, meu irmão? Nesse momento nós vamos estar orando para abrir o nosso jejum. Eu creio, irmão, que nesses dias Deus tem coisas extraordinárias para você. Amém, meu irmão? Então nesse tempo, motive o seu coração para estar jejuando esse período, para estar orando esse período. E eu creio no nome de Jesus, que tudo que você pedir para o seu Pai, Ele vai te dar. Que tudo que você estabelecer como alvo, Ele vai fazer. Eu creio que nesses 21 dias nós vamos ter curas liberadas no nosso meio. Eu creio que nesses 21 dias nós vamos ter mulheres gerando filhos nesse tempo. Amém, meu irmão? Eu creio que nesse tempo quem é estéril vai ser frutífero no nome de Jesus. Eu creio que nesse tempo quem está vivendo às vezes com uma crise financeira, o Senhor vai fazer prosperar nesse tempo. Amém, meu irmão? Por quê? Porque o favor de Deus dura a vida inteira. O favor de Deus dura a vida inteira na sua vida. Sabe, irmãos? Muito mais Ele tem para te dar. Acorde amanhã declarando: hoje o Senhor tem coisas boas para fazer para mim. Amém, meu irmão? Por mais que as circunstâncias, que as situações andem ao contrário, declare essa verdade. Feche seus olhos onde você está.